Fake news, o Congresso Nacional derrubou ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro que impediu a punição, a punição para quem divulga fake news ou notícias falsas com intenções eleitorais. O veto foi derrubado com um placar de 326 a 84 na Câmara dos Deputados e de 48 a 6 no Senado Federal. Com isso, passa a ser crime, sujeito à pena de reclusão de 2 a 8 anos, a disseminação de fake news contra candidatos durante campanhas eleitorais. Além de criminalizar a divulgação, o Congresso vai investigar o compartilhamento de notícias falsas em meios digitais através de uma comissão mista parlamentar de inquérito a partir da próxima semana. A instalação da chamada CPI das fake news foi confirmada pelo presidente do Congresso Nacional, o Davi Alcolumbre. Zezé. Olha, o que eu achei... Eu achei que a pena, lá, 2 a 8 anos, é salgada, assim. Acho que talvez pudesse ser menos em função das penas dadas para outros crimes. Mas que tinha que ter uma pena severa, tinha que ter, sim. Agora, o que eu achei engraçado no meio de tudo isso é a briga que está entre o Eduardo Bolsonaro e o Kim Kataguiri. Pois é, né? Porque o Kim foi um dos que... votou pela derrubada dos que votaram pela derrubada do veto, aliás. E o Eduardo ficou possesso, dizendo que ele caiu na da oposição, que é a oposição que estava querendo derrubar o veto, porque a oposição aplaudiu. Quando aplaude, então imagina quem está lucrando quando isso acontece, que tudo que for dito eles vão processar falando que é fake news. O fato é o seguinte: tanto a oposição quanto bolsonaristas adoram fake news. Uhum. E os dois, se a lei for levada a sério, se não for o tipo daquela lei, a lei não pegou, que no Brasil tem essas coisas, lei não pegar, vocês já viram isso? Uhum. Pois é, mas tem, né? Os dois vão ter que entrar mais na linha, ou pelo menos pensar 2 vezes antes de espalhar a fake news. Eu já recebi fake news, não é que eu recebo direto fake news. Tanto de um lado quanto de outro lado. E fico assim, injuriada, porque eu acho que quem está perdendo é a verdade. E as pessoas não fazem o papel delas, que é de checar. Se elas checassem, não tem problema nenhum, deixa o povo se expor ao ridículo. Mas o povo não checa e ainda fica replicando aí. Isso serve para você que está nos assistindo. Antes de compartilhar qualquer mensagem que você receba, vai lá no Google, dá uma pesquisada, vê se tem realmente, se isso existe, se faz sentido o que eles estão falando. Não vai compartilhando não, feito louco, para falar com todo mundo. Só porque é contra, né? Aquele que você então, não gosta. Recebeu a mensagem, respira, vai lá no Google, consulta, e aí você compartilha se realmente for verdade. Ô, Rose, essa coisa de fake news em eleições não é algo novo, não é algo que veio com a tecnologia. A gente tinha as boatarias, né, em tempos eleitorais. Por exemplo, tinha candidato que usava a estratégia do ônibus, né, de colocar pessoas no ônibus falando mal do outro candidato. Então, assim, é uma coisa que não é nova. Só que com a internet, com a facilidade do acesso à informação, as fake news elas se tornaram muito mais dinâmicas, muito mais rápidas, né? E um volume muito maior a ser compartilhado. Eu acho que elas disseminam mais as inverdades, né? O que nós tivemos nas eleições, nas últimas eleições, foi o uso de robôs, né? Com muita fake news, com muita mentira. E aí a imprensa teve muito mais trabalho para checar todas as informações, inclusive os jornais, as TVs e as rádios se uniram num fórum, né, num grupo, para que pudessem checar as informações que estavam chegando, porque além de fazer a matéria normal, que exige a checagem nossa, nós passamos também agora a checar as fake news que são criadas de forma maldosa, mentirosa e criminosa. A Zezé disse que ela acha que a pena é muito grande, eu vi já alguns políticos também dizendo isso. Olha, Zezé, depois pode até rever o tamanho da pena, mas eu acho que precisa ter uma pena muito grande para que as pessoas possam ficarem preocupadas de não reproduzir uma fake news. Uma coisa, Marcos, é você ter lá na década de 2000, década de 90, 2000, botar pessoas que também estavam errado, obviamente, para falar
mal de um candidato num ponto de ônibus. Então, o teu círculo grupo que você iria atingir ali era pequeno, eram aquelas pessoas que poderiam reproduzir depois essa fala. Agora, quando você reproduz num celular, no WhatsApp, nas redes sociais, é muito maior. Até porque, Zezé, hoje, agora eu estava acabando de ler, está dando uma questão muito grande, porque as igrejas acabam se envolvendo muito em política, deu muita briga na última eleição, e agora a Marina Silva está de novo no meio de uma confusão, porque ela está defendendo a Amazônia, e aí os bolsonaristas e as pessoas que são de direitas estão demonizando a Marina, dizendo que ela é marxista, que ela é de esquerda, que ela é o Satanás incorporado, que não é irmã, aquelas coisas todas. E na onde que eles estão fazendo isso? Nas redes sociais. E tem um pastor que ele é muito respeitado por todas as matizes, ele escreveu o seguinte: será que se essa pessoa estivesse frente a frente com a Marina, ela teria coragem de escrever o que ela está escrevendo nas redes sociais? Assim, Zezé, de uma desumanidade, de um ódio imenso. A maior parte das pessoas que colocam fake news e que disseminam as fake news, pessoalmente, elas não fariam enfrentamento com a pessoa, mas elas se acovardam atrás de um teclado e destroem a reputação de uma pessoa. Então, para mim, a penalidade de 8 anos está ótimo. E por que os bolsonaristas não gostam? Porque eles usam muito. E não foram só os bolsonaristas que usaram na eleição, não. PT usou, todos usaram. Agora, só mais um ponto, né? Que eu gostei da discussão do Kim Kataguiri, quando ele diz, escuta, mas se era contra, por que você não estava lá para votar? Exatamente. Aonde que está esse moço que foi eleito para São Paulo com uma votação estrondosa, que não está no Congresso Nacional representando o eleitor dele? Cadê ele? Segundo o Kim, o cara está lá fazendo pré-temporada para embaixador nos Estados Unidos. Vai procurar a turma dele, né? Ele não tem direito nenhum de falar nada. Cala o bocão dele, que quando ele fala besteira.